Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim, no fundo do meu coração. Preparados para receber instruções do alto para as vossas famílias, para o vosso lar, para a sua vida pessoal? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé e esperança. Orando em família. Chegamos ao último tema do módulo, segundo módulo, falando sobre sofrimento de Jó. O tema de hoje, a glória futura será incomparável. Uau! Referências bíblicas. Livro de Jó, capítulo 42, versículos 8 a 17. Marcos 10, versículo 17 a 34. E Romanos 8, versículos 18 a 27. No livro de Jó, capítulo 42, versículos 8 a 17, a palavra diz: Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereça holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então ele faz o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita. Foram e fizeram o que o Senhor lhe havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Jamita, a segunda chamou de Késia e a terceira de Querem Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e filhas e seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Livro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 34. A palavra diz: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá o tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus? Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aleluia! Então Pedro começou a dizer-lhe:
Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo por vir, receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomando de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Aleluia! E Romanos 8, versículos 18 a 27, a palavra diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! E o versículo em destaque encontra-se no livro de Jó, capítulo 42, versículo 12. A palavra diz: o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Amém. E graças a Deus. A glória futura será incomparável. Deus revelou seus planos em etapas, pois eles excedem nosso horizonte. Começou prometendo um filho a Abraão e Sara, quando isso era humanamente possível. Quando seu propósito conosco vai além da sepultura, ele começou a revelar muito tempo depois, quando Ezequiel e Daniel profetizaram a ressurreição. Ezequiel 37 e Daniel 12. Por isso, nos tempos anteriores a eles, pensava-se que a vida findava na sepultura. Resignado, Jó disse: assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Capítulo 7, versículo 9. Mais adiante constatou: sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansarmos no pó. Capítulo 17, versículos 15 e 16. Por isso, a ressurreição da vida de Jó também se restringe ao aqui e agora. Mesmo assim, ela indica com clareza para o fato de que o propósito último de Deus é a vida bem-aventurada. Aos seus discípulos que abandonaram tudo para segui-lo, Jesus prometeu que, mesmo em perseguições, Deus cuidaria deles. Em verdade, lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Mas essa promessa está inserida em um horizonte eterno, pois Jesus acrescenta: e no mundo por vir, a vida eterna. Marcos 10, versículos 29 e 30.
Logo a seguir, ele anuncia sua morte e ressurreição. Na Páscoa, esse horizonte da vida eterna se tornou um fato cravado na história. Por isso, o apóstolo Paulo pode afirmar que os sofrimentos do tempo presente inserem-se no propósito de Deus e jamais poderão anular a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, versículo 18. O livro de Jó insere-se nesse necessário e precioso aprendizado. Recebam essas palavras em nome de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Antes da nossa oração final, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhem ao máximo nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, curadas, saradas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se bem que eu nada sinta do teu poder, que a luz da tua face não possa vir, eu sei que tu me guias, meu bom pastor, ao eterno reino de graça e amor. Muito obrigado pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar, pela sua infinita bondade e misericórdia, pelo seu galardão diário. Obrigado por cuidares de nossas famílias, nossos pequeninos, parentes queridos, a cada um que agora está recebendo esta mensagem de fé e esperança, perseverança para as vidas. Muito obrigado por cuidar daqueles que estão perdidos, abatidos, sofrendo, angustiados, depressivos, que estão lutando contra a perda de um ente querido, ou até mesmo fazendo radioquimioterapia, por aqueles que estão isolados financeiramente, são humilhados nas comunidades, em seus lares, por aqueles que ainda não conseguiram se reerguer, Pai, por aqueles que perderam a sua dignidade. Sabemos que a glória futura será incomparável pelo que o Senhor já está fazendo em nossas vidas. Na santa autoridade, em concordância com o seu Filho Jesus. Amém e graças a Deus.